Ricardo, no último final de semana veio à tona uma polêmica em relação ao aborto. Muito se fala em 24 semanas. Para entender um pouquinho mais sobre a formação do bebê, a formação do feto, estou aqui por videochamada com a doutora Luciana Isolde Nunes, ela que é ginecologista, para explicar para a gente um pouquinho mais dessas fases de formação, até para o pessoal entender como é que se dá esse crescimento, né, de uma criança no ventre da mãe. Doutora Luciana, primeiramente, eu agradeço, por conversar conosco, estar aqui esclarecendo de maneira didática a respeito da gravidez e das semanas de gestação. Vou pedir para você explicar, a gente já começa falando sobre as 24 semanas, para o pessoal poder entender melhor. Um bebê com 24 semanas, o que já está formado, já tem órgão, sistema nervoso, como é que é o desenvolvimento da criança em 24 semanas? Então, com 24 semanas, essa mãe, provavelmente, ela está fazendo já, quem já foi mãe ou que acompanhou alguma gestação de um familiar, sabe que a gente já faz o ultrassom morfológico fetal. O que a gente vê nesse ultrassom morfológico fetal? Então, a gente avalia todos os órgãos do bebê, a quantidade de dedos, a formação dos braços, a formação da perna. A gente vai avaliar literalmente todos os órgãos fisiológicos dessa criança. Então, eles vão estar completamente desenvolvidos, às vezes não em pleno funcionamento, mas a gente tem todos eles, vesícula, bexiga, estômago. Essa criança já abre os olhos, já tem uma rotina de sono, já tem uma audição bem apurada, já identifica alguns sons familiares, a voz do pai, a voz da mãe. Então, é um bebê já com todos os órgãos formados, com 24 semanas. Então, já está praticamente formado, como você falou, 24 semanas, só para o pessoal poder entender um pouquinho mais o que a gente está falando, dá mais ou menos 6 meses, doutora? Isso, entre 5 e o sexto mês, que a gente costuma falar o sexto mês entre 23 e 27 semanas, e esse bebê, com 24 semanas, ele tem em torno de 700 gramas, 500, dependendo da constituição familiar, mas ele pode chegar com 27 semanas, por exemplo, até 1 quilo. Certo. E doutora, só para a gente entender melhor, desde o momento que tem a fecundação, por exemplo, ali nas primeiras semanas, nos primeiros meses também, por exemplo, ali no primeiro mês, como é que é a formação do bebê? A gente conversou um pouquinho antes, de gravar, ontem a gente conversava sobre isso. Explica pra gente como é que é ali desde o começo, depois da fecundação, passo a passo, como é que é a formação de um feto? Então, assim, para que ocorra a gestação, logicamente, a gente precisa de uma relação sexual masculino e feminino, Esse espermatozoide, ele vai entrar através da cavidade vaginal, vai percorrer o útero e vai ficar lá na trompa aguardando essa ovulação. Habitualmente, nós mulheres ovulamos um óvulo, na forma rotineira por mês, e aí esse óvulo vai ser captado por essa trompa uterina, pela essa tuba uterina. Esse óvulo vai percorrer a trompa e num certo nível da trompa, ambos vão se encontrar, óvulo e espermatozoide. E aí vai ocorrer a fecundação. Então, é importante alinhar nesse momento que a fecundação ela não ocorre no útero como muitas pessoas pensam, Ela ocorre nas trompas. Depois que ocorre a fecundação, esse pré-embrião, esse embrião, ele vai então ser transportado novamente para a cavidade uterina, onde ele vai grudar ali na camadinha interna do útero, que a gente chama de endométrio, e vai ocorrer a nidação, que nada mais é que a implantação desse embrião na cavidade uterina para decorrer o desenvolvimento desse embrião. Esse tempo entre fecundação, encontro de óvulo com espermatozoide, o retorno à cavidade uterina desse embrião, ele leva em torno de 5 a 7 dias. Então, ocorrendo a fecundação, em 1 semana vai demorar para chegar nessa cavidade uterina. Por isso, muitas vezes que a gente aguarda o atraso menstrual, que seria mais 1 semana, para depois a gente fazer o exame de gravidez, por exemplo.
Doutora Luciana, você falou, né, sobre as 24 semanas, que dá mais ou menos ali 6 meses de gestação, o bebê já está praticamente formado, né, com todos os órgãos, enfim, já está praticamente formado. A partir de quando que ele deixa de ser considerado prematuro, por exemplo? A partir de quando que ele já está pronto para nascer? Porque a gente vê em vários casos, né, que a criança nasce com 24 semanas, com 6 meses. Do meio ginecológico, o que é considerado prematuro? A partir de quando que não é mais considerado? Então, uma gestação que a gente chama de termo é uma gestação acima de 37 semanas. Então, a gestação, ela se compõe até 42 semanas. Quando a gente fala em data provável do parto, ou uma sigla que aparece no ultrassom, que é DPP, a gente fala de uma mediana entre 37 semanas e 42. Acima de 37, não é considerado prematuro pelos cálculos matemáticos. Abaixo disso, ou seja, 36 semanas e 6 dias, a gente considera prematuro. Aí tem o extremo prematuro, o prematuro não tão precoce, mas abaixo de 37 semanas, sempre considerado prematuro. Certo. Doutora Luciana, eu agradeço a participação aqui com a gente, tirando essas dúvidas, né, em relação à gestação. Principalmente a gente falou aqui a questão de 24 semanas, porque foi o tema justamente levantado aí no último final de semana em relação ao aborto. E a gente resolveu trazer aqui essa informação, até para as pessoas saberem como que já está a formação da criança nesse estágio de gravidez. Doutora Luciana, mais uma vez agradeço a disponibilidade de conversar aqui com a gente no Linha Verdade. Eu que agradeço, obrigada e sempre à disposição. Muito obrigada. Então, conversou conosco a doutora Luciana Isolde Nunes, ela que é ginecologista, falando um pouquinho mais sobre os estágios da gravidez conosco aqui no programa Linha Verdade.